Então vamos lá para a nossa próxima questão, uma questão lindíssima. A bela Afrodite adora maquiar-se. Entretanto, não está satisfeita com o espelho plano que há em seu quarto, pois gostaria de se ver bem maior para poder maquiar-se mais adequadamente. Com essa ideia, ela procurou você, que é um fabricante de espelho, e encomendou um espelho em que pudesse se ver com o triplo do tamanho da imagem do espelho plano. Opa! Triplo do tamanho da imagem! Quando ela se posicionasse a 50 centímetros do espelho. Então, observe, temos duas informações importantes. Triplo do tamanho da imagem e 50 centímetros do espelho. Então, que informações são essas? Não é verdade? Vamos lá, então. Aí está a nossa querida Afrodite, bela, se maquiando, se produzindo toda. Vamos lá. E aí, ó, para as finalidades pretendidas pela jovem, qual é o tipo de espelho que ela deve utilizar? Bem como a posição que ela deve estar em relação ao vértice, foco ao centro, e o valor do raio de curvatura do espelho. Então, são três perguntas. Tipo de espelho, o lugar que ela deve se posicionar e o valor do raio de curvatura. As expressões foram eventualmente dadas, não é obrigado que sejam dadas a você, é bom que você memorize. A de Gauss, que como eu disse, sempre pode ser menosprezada, sempre pode ser desprezada essa equação de Gauss, mas ela está aí. 2 sobre R é 1 sobre F, 1 sobre P mais 1 sobre P'. E o famosíssimo quarteto fantástico, né? O P', P, F e R, a gente já sabe que é a distância da imagem ao espelho, P é a distância do objeto ao espelho, F é a distância focal e R é o raio de curvatura. E o aumento linear transversal, o quarteto fantástico que sempre resolve qualquer questão. Deixa eu ser mais claro ainda, que pode ser que você não tenha compreendido. O que eu estou querendo dizer a você, gente, é que você pode até esquecer essa fórmula que você resolve qualquer questão. É a força do quarteto fantástico. Pelo quarteto fantástico, você sempre consegue resolver as questões, tá bom? Então, esse é o esquema. As alternativas são essas, ó, tipo de espelho, a posição que ela deve estar e o raio de curvatura. Como eu disse, vou fazer a questão geral e a gente olha as alternativas daqui a pouco. Então, vamos lá. Como a jovem, evidentemente, deseja uma imagem direta... Peraí, onde é que está dizendo isso? Mulheres, preste atenção. Quando vocês vão querer se maquiar? Homens, quando vocês vão se barbear? Dentistas aqui presentes nesses nossos vídeos. Vocês querem ver uma imagem invertida, é? Diga aí o seu dente, diga aí uma obturação com imagem invertida. Diga aí uma maquiagem com o olho no lugar da boca, a boca no lugar do olho. Diga aí uma mais se barbear, o cabo se barbear a testa. Gente, a imagem não é invertida, a imagem precisa dizer direita. A questão não precisa dizer isso. Você está no espelho de maquiagem, tem que ser uma imagem direita, não é invertida, não tem sentido, não precisa nem dizer. Então, pelo bom senso, a imagem é direita. Se é direita, é mais 3. Por que mais? Imagem direita, direta. E 3, o triplo do tamanho. Ela deve utilizar um espelho côncavo. Por que côncavo? Porque a imagem maior é côncavo. O espelho convexo, você sabe, é o único que dá menor, direta e virtual. Espelho convexo só dá menor. Então eu quero uma imagem maior, tem que ser côncavo, não é isso? E o seu rosto deve se posicionar entre o foco e o vértice. Já sabemos que esse é o caso mais importante dos espelhos esféricos, entre o foco e o vértice, ok? Para que dessa forma a imagem vista seja maior, virtual e direta. E aí aquela observação que eu acabei de falar, ó, o espelho convexo é o único que dá menor, direta e virtual. Então o espelho tem que ser côncavo. Então vamos lá, a nossa ilustração? Muito bem. Está aí a nossa ilustração. Esse aqui é o rosto da nossa bela Afrodite, que está a 50 centímetros do espelho. E a nossa Afrodite quer ver uma imagem 3 vezes o tamanho, ou seja, ela quer um A igual a mais 3. Uma imagem direta, mais 3. Não é verdade? Precisamos achar o P', o F e o R. Na realidade, a questão está pedindo só o R, mas nós vamos encontrar tudo aí para você, tá bom? Então vamos lá. Como é que faz? Ó, P é mais 50, o A é mais 3. Então, cálculo de P', distância da imagem ao espelho. Vamos usar o quarteto fantástico. Se você tem o P e tem o A, que é mais 3, lembrando que o P é a distância do objeto ao espelho, é sempre positivo. Quarteto fantástico, vou pegar as informações. O A com isso aqui, que é o que eu tenho. O A é 3, menos P' sobre 50, P' menos 150. Só dizendo e caracterizando a imagem como o quê? Virtual. Lembre, P' negativo, imagem virtual. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa convenção de sinal é positivo para cá.
e vocês estão vendo que o P' deu para lá, então o P' realmente está negativo, porque só dá positivo se estiver na frente. Como ele deu atrás, imagens virtuais, P' negativo. Então aqui, ó, eu já sei que é 150. Então, se eu já tenho um P e tenho um P', como é que eu vou fazer agora? Ó, já calculei o P' e agora vou calcular o raio de curvatura pela equação de Gauss. Mas você sabe que poderia ser feito pelo quarteto fantástico. Vamos à equação de Gauss. Eu vou pegar 2 sobre R com isso aqui, né? Já que é igual, eu não vou trabalhar com foco, vou trabalhar com R. Já que ele quer o R. 2 sobre R é igual a 1 sobre 50 menos 1 sobre 150. Lembre, P', gente, só para a gente relembrar, é menos 150. Então, no lugar de P' fica menos aqui, ó. Então, tirando o MMC de 50 e 150, que é 150, está aqui 150. Ó. 150 MMC dividido por 50 dá 3 vezes 1, 3. 150 dividido por 150 dá 1 vezes 1, 1. Então, fica 2 sobre R igual a 2 sobre 150. Evidentemente, 2 igual a 2, R é 150. Então, se o raio é mais 150, o resultado positivo confirmou que o espelho é o quê? Côncavo. E a distância focal não precisou, mas na questão seria a metade do raio de curvatura, que é 75. Então, evidentemente, está aí o desenho final. 50, P. 150, P'. Na realidade, menos 150, que está no mundo virtual. A gente não coloca o sinal porque não tem sentido falar em distância negativa. Foco, acabamos de ver que é 75, e o raio de curvatura que é quanto? 150. Ok? E aí, a alternativa correta seria a letra A. O espelho é côncavo, com o rosto situado entre o foco e o vértice, e o raio de curvatura é 150. Galera, mais uma vez, maquiagem, côncavo, objeto entre foco e vértice. Nunca esqueça disso. Imagem maior, virtual e direta. E aí, se você quisesse utilizar o quarteto fantástico, você poderia ter descoberto o F diretamente. Lembra que eu comentei isso? Então, ó, o quarteto fantástico de novo. Ó. Lembra que eu tinha o A? Então vamos lá, quem é o A? Mais 3. Ó, vou usar agora com essa daqui, ó. Tá vendo? F sobre F menos P. Então, F sobre F menos 50. Ó, eu não precisaria achar P'. Atenção! Sem usar o quarteto fantástico, eu primeiro acharia o P' e depois usaria em Gauss. Aqui eu já faço direto, tá? Então, 3, aí esse F menos 50, ó, passa multiplicando 3. Igual a F. Aí fica distributiva. 3F menos 150 igual a F. Né? Ó, passa o F para cá agora. 3F menos F, 2F igual a 150. O F é 75. E aí, como o raio é o dobro do foco, 2 vezes o foco. Tá? Então, veja. A utilização de Gauss é opcional. Tá certo? Nós sempre usamos o quarteto fantástico, encontramos o que ele quer. Ele queria o raio de curvatura. Com o quarteto fantástico, eu acho o foco, é só multiplicar por 2. Então, eu vou deixar você escolher o método mais ideal, se você quer trabalhar com Gauss ou diretamente o quarteto fantástico, ok? Então, agora entramos no mundo dos espelhos convexos. Vamos a ele! Os espelhos retrovisores do lado direito dos veículos são, em geral, convexos, como os espelhos usados dentro de ônibus urbanos ou mesmo em agências bancárias ou supermercados. Lembre, o do lado esquerdo é plano, que foi a nossa questão 2, e agora do lado direito a gente está vendo que é convexo. O espelho convexo, você já sabe, é o único que dá menor, direta e virtual. Qual é a vantagem de utilizar um espelho convexo? Aumento do campo de visão. O carro de Dona Beatriz tem um espelho retrovisor convexo, cujo raio de curvatura mede 5. Lembre que é negativo, porque o espelho é convexo, o raio é negativo. Considere que esse carro está se movendo numa rua retilínea com velocidade constante e que atrás dele vem um outro carro. No instante que Dona Beatriz olha por aquele retrovisor, o carro de trás está a 10 metros de distância desse espelho. Distância do objeto ao espelho, 10 metros, sempre positivo. Seja P a distância do objeto ao espelho, que nós já sabemos que é sempre uma grandeza positiva, P' a distância da imagem ao espelho, positiva se for real, que fica na frente do espelho, e negativa se for virtual. R é o raio de curvatura, que é negativo para espelhos convexos. Deu a equação de Gauss, 2 sobre R igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', e o quarteto fantástico, A igual a I sobre O menos P' sobre P, P', tá gente? Menos P', dividido igual a F sobre F menos P. Podemos afirmar que a distância P' da imagem do carro que vem atrás ao espelho retrovisor, bem como as características da imagem formada eu já sei que a imagem é o quê?
virtual direita e menor. Isso já deixamos apenas 3 alternativas concorrendo, né? E aí, qual vai ser essa distância? 5, 1 ou 2. É isso que nós vamos fazer agora. E antes disso, o espelho convexo para mostrar a você onde é usado. Ó, em algumas ruas, olha, lojas de departamento. E aqui até um desenho de um artista holandês, né, que mostrando uma imagem virtual direita e menor. Galera, por que essa imagem aqui é menor? Porque você está vendo o rosto de uma pessoa e todo o ambiente dentro de uma bola de vidro. Então é lógico que essa imagem é menor. É uma imagem menor, direta e virtual. Por que direta? Toda imagem direta é virtual, toda imagem invertida é real. Essa imagem não está de cabeça para cima, é uma imagem direta e virtual. Aliás, todas elas é direta e virtual, característica dos espelhos convexos. Então, para fazer a questão, como trata-se de um espelho convexo, a imagem formada, como já sabemos, menor, direta e virtual, e dessa forma ela permite um maior campo de visão para a dona Beatriz, que esse é o objetivo do espelho retrovisor, dar um maior campo de visão, fazendo com que as imagens fiquem menores. Na ilustração a seguir, identificamos as informações apresentadas, onde eu já coloco os dados, o raio negativo, que é espelho convexo, e o P, sempre positivo, que se refere ao objeto. E aí o desenho que vai nos ajudar a terminar a questão. P, distância do objeto ao espelho, esse é o carro que a dona Beatriz está vendo. Raio de curvatura, 5 metros, só que ele é negativo. Lógico, né? Mais uma vez, ó, tudo que está à frente é positivo. Tudo que está atrás é negativo. Como é que a imagem foi formada? Vamos repetir para o espelho convexo? O raio de luz bate no espelho e sobe, passando pelo foco. Não é isso? E a outra propriedade do vértice? Bate no vértice e volta. Está aí, ó, formou a imagem, né? Faltou esse segundo raio, ó. Bateu e voltou. Ele usou a do centro de curvatura, eu particularmente não acho legal, então eu prefiro usar a do vértice. Ó. Bateu e voltou. Formou aqui a imagem. Imagem o quê? Menor, direta e virtual. Aí está o pelinha, que você vai achar, ó. O raio de curvatura é 5. Lógico que alguém já está desconfiando que aqui é 2,5, é a metade do R. 2,5. E vamos achar um pelinha, então, menor que 2,5, né? Porque se o raio é 5, o foco é a metade. Mas vamos comprovar isso e a gente volta com esse desenho. Então vamos lá. Raio menos 5, P é 10 e agora eu preferi usar o quarteto fantástico. Perfeito? Você poderia ter usado Gauss. Eu deixo a título de exercício, tá? Para você usar. Aliás, eu não usei o quarteto fantástico, né? Eu estou usando Gauss aqui. Ah, muito bem, Carlão. Ó, estou usando Gauss. 2 sobre R é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então vamos lá. Quem é o R? Menos 5. 2 sobre menos 5. Quem é o P? 10. Então, ó, 2 sobre menos 5 é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre P'. Aí passa negativo, né? Ó. Isso aqui, gente, vai passar o quê para cá? Negativo. Então fica o quê? Menos 2 sobre 5 menos 1 sobre 10, igual a 1 sobre P'. Quem é o MMC de 10 e 5? 10. Vamos dividir, ó. 10 por 5 dá 2. Aí eu multiplico por quem está em cima, ó. Vezes menos 2, menos 4. 10 por 10 dá 1, vezes 1 dá 1. Então fica menos 5 sobre 10 é igual a 1 sobre P'. Faz aqui os extremos. P' menos 5, P' igual a 10, P' igual a menos 2. O que significa o menos 2? Imagem o quê? Virtual. Ok? Usando Gauss, ó, com R, 2 sobre R igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Perfeito? Então agora, ó, esse é o desenho final. P é 10. O raio é 5. Já sabemos que o foco é 2,5, que é a metade. E o P', que acabamos de encontrar, 2. Qual a importância do desenho? Lhe dá segurança na questão, né? Você vê exatamente o que está achando, P' é 2. E aí a gente tem a letra E como resposta, 2 metros, virtual direito menor. Pelo quarteto fantástico, né? Lembrando que o foco é menos 2,5, metade do raio, eu poderia ter feito só aqui, gente, ó. Usando agora esses dois elementos. Porque a ideia do quarteto fantástico é o quê? Tem 4 elementos, você sempre trabalha 2. Mas os 2 que você vai trabalhar é quem? Aqueles que você tem os dados. Então, por exemplo, ó, eu tinha o P, ó, quem é que eu tenho? O P. Quanto é o P? 10. Eu tenho um foco, menos 2,5. Cuidado, em espelho convexo tem que ter cuidado com o sinal. Negativo, espelho convexo, tá? E aqui, ó, menos 2,5, menos 10. Então, ó, de novo, P, 10, foco, menos 2,5, foco, menos 2,5, P, 10. Quando você faz aquela continha ali, ó, passando para cá todo mundo, ó, menos P' sobre 10, é menos 2,5 por menos 12,5. Aí eu faço o quê, ó?
o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ó. Menos 12,5 vezes menos P' é igual a 10 vezes menos 2,5. Fez essa continha, ó, 12,5 P' é igual a menos 25. P' deu quanto? Menos 2. O resultado foi o mesmo? Foi. Quarteto fantástico, resolvo de primeira. Só tem que olhar direitinho e não se atrapalhar com os sinais, tá? Fica mais uma vez a dica para você, que você sempre tem duas opções. E para a gente encerrar o nosso capítulo 6, eu trago uma questão realmente muito legal, mais uma de espelho convexo, é o nosso finalzinho do capítulo 6. Na entrada de um círculo existe um espelho convexo. Uma menina de 1 metro de altura. Quem é isso aí, gente? É o O, que é sempre o quê? Positivo. Vê sua imagem refletida quando se encontra a 1,2 metros do vértice do espelho. O que é isso? É o nosso P, positivo. Tudo que se refere ao objeto é positivo. Observe, não importa o tipo de espelho. Côncavo ou convexo, tudo que é do objeto é positivo. A relação entre os tamanhos da menina e de sua imagem é igual a 4. Ah, isso tem que ter cuidado. Vamos comentar isso. Calcule a altura da imagem da menina, a distância da imagem da menina ao espelho. Ou seja, o que é que ele quer na I? A distância da imagem da menina ao espelho, o que é que ele quer? O P'. E a distância focal do espelho da entrada do círculo, que é o F. Então, vamos lá, bem devagarinho, registrar isso aí. Ó, como o espelho é convexo, a altura da imagem é a quarta parte da altura da menina, sendo direta e virtual. Talvez essa seja a parte mais perigosa, quando ele diz que a relação entre o tamanho da altura da imagem da menina e sua altura é 4. Por quê? Porque você tem que lembrar que quando a imagem é menor, isso aqui não pode ser um número maior que 1, é menor que 1. Então, quer que significa 1/4? Que a imagem é a quarta parte da altura da menina. E o mais significa o quê? Que a imagem é direta. Imagem direta. Então, muita gente perdeu essa questão porque botou mais 4, outros botaram menos 1/4. Então, de novo, o sinal diz se é invertido ou direta. Por que o sinal é mais? Porque é direta, imagem virtual. Por que é 1/4? Porque como a imagem é menor, não pode ser um número maior que 1. Tem que ser menor que 1. A imagem é 1/4 da altura do objeto. Então, o A é mais 1/4. Direta e a quarta parte. O O, vou transformar para centímetro. Simplesmente para facilitar minhas contas, vamos trabalhar com vírgula. 1 metro é 100 centímetros. 1,2 metros é 120 centímetros. Vamos ver a nossa ilustração. Está aí a nossa ilustração. A menina está a 120 centímetros do espelho, né? E com o aumento, que é 1/4. Quer dizer, o aumento aqui vai ser mais 1/4. Ou seja, essa imagem aqui é 4 vezes menor que a altura do objeto. Perfeito? Então vamos começar a responder a questão. Cálculo da altura da imagem da menina. A igual a I sobre O. Bem simples, né? Quem é o A? 1/4. I sobre O, que é 100. Faz aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Você acha que o I é mais 25. O resultado positivo para I diz que a imagem está de cabeça para cima. Mais uma vez. I positivo, imagem de cabeça para cima. Letra B. Cálculo de P', distância da imagem da menina ao espelho. Agora eu vou relacionar esse com esse. A igual a menos P' sobre P. A é 1/4, P é 120. Mais uma vez, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Menos 4, P' é igual a 120. Passou o 4 dividindo, P' é menos 30. Por que o resultado negativo? Virtual. E aí, aquela observação importantíssima, tá? Eu queria que você grifasse bem isso aí. Vou até mudar a nossa cor, tá certo? Para você nunca esquecer disso aqui. Se puder grifar isso aí e colocar como observação-chave, aqueles papelzinhos amarelinhos que as meninas gostam de usar, né? Nunca, gente, nunca esqueça disso. I e P' sempre tem sinais contrários. Gente, sempre. Por que isso? Toda imagem invertida é real, toda imagem direta é virtual. Não esqueça. P' e I sempre tem sinais contrários, ok? E a nossa letra C, cálculo da distância focal. Vou usar aqui A, está relacionado com F sobre F menos P. O A é 1/4, F sobre F menos 120. Cuidado, tá? Isso sobe, isso vai para lá. Então fica o quê, ó? F menos 120 é igual a 4F. Passa o 4F para cá, menos 3F. O 120 negativo passa para lá, 120. O foco deu menos 40. Sim, 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 sim. Por quê? Espelho convexo, foco e raio é negativo. Se o foco é menos 40, evidentemente o raio é o dobro, sendo menos 80. E esse é o desenho final, né? Ó, P, 120. P', 30. Foco,
40 e o raio 80. Esses três negativos. Alguns alunos sempre me questionam assim nas aulas. Ó. Professor, mas você está complicando muito. Se a altura da imagem da menina é 4 vezes menor, é óbvio que isso aqui vai ser 30, já que isso aqui é 120. Ou seja, o que é que o aluno argumenta? Se a altura da imagem é 4 vezes menor, a distância da imagem também é 4 vezes menor. Vou bater palmas para você. Corretíssimo. A proporção sempre existe. Até porque na dedução de Gauss, a dedução da fórmula 2 sobre R é igual a 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', é uma dedução que trabalha com semelhança entre distância e altura. Isso é sempre verdade. Agora, qual é o cuidado que você tem que ter? Os sinais, gente. É por isso que eu estou colocando as fórmulas, porque às vezes o aluno sabe da proporção e se atrapalha com um sinal. Tá certo? Então não esqueça. Ó. Por que eu estou dizendo isso? Porque o aluno olha, ó, P é 120 e P' é 30. Tá, mas lembre, P' é menos 30. O menos caracteriza a imagem o quê? Virtual. Ela está aqui positiva porque a gente não tem sentido falar em distância negativa. Isso aqui é uma convenção que a gente usa, tá? E a solução do item C usando Gauss, porque ó, se a gente volta, você viu que a letra C nós fizemos usando A igual a F sobre F menos P. É possível achar o foco depois o raio. Mas eu poderia ter feito essa letra C utilizando Gauss, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F é igual a 1 sobre 120, que o P é 120, e o P' já tinha sido encontrado no item B, menos 30. Tirei o mínimo, resolvi e achei o foco menos 40. Então, ó, vai ficar uma dica muito importante para a nossa próxima postagem. No assunto lentes, isso vai acontecer muito. Há sempre uma íntima relação entre A igual a F sobre F menos P ou 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Geralmente, F e P, quando é dado, sempre é melhor ir por aqui. Se você pegar uma questão que tem F e P, sempre é melhor você vir por cá para achar o A. Mas, como às vezes se pede P', o aluno pode substituir aqui e achar P'. Qual é o meu receio? É que geralmente o aluno tem muita dificuldade em tirar mínimo. E na hora de tirar o mínimo, ele pode perder a questão, sabendo a física e se atrapalhando com a matemática básica. Foi por isso que ao longo das 4 questões, eu procurei atender os 2 tipos de aluno. Aos alunos que adoram usar Gauss, porque adoram tirar mínimo, e aos alunos que gostam da praticidade de usar o Quarteto Fantástico, tá? Eu queria agradecer mais uma vez a você. Próxima semana estamos vindo com o Fantástico Mundo das Lentes, onde vamos explicar, dentre outras coisas, a ótica da visão. Um grande abraço, sucesso para você.